Vamos falar sobre conselhos. Afinal de contas, conselho ajuda, não ajuda? Atrapalha? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Conselhos que a gente dá para o irmão, conselhos que a gente dá para os filhos, conselho que a gente dá para os pais e vice-versa, né? Conselho é bom, é ruim? Esse é o tema que nós vamos trazer para a nossa reflexão agora, nesse momento. Eu acompanho, por exemplo, no momento presente, netos de 2 meses, 3 meses, né? E percebo que eles fazem o que eles querem. Literalmente. Eles têm uma capacidade de fazer escolhas. Nós, quando pegamos um remédio, nós vamos para a bula, que é mais do que um conselho. A bula é uma orientação e que é severa. Ela diz os efeitos colaterais, ela diz os horários que tem que ser tomada a medicação, enfim, e orienta ipsiliteri o que deve ser orientado. E ai daqueles que não seguem a bula do remédio, né? Provavelmente ou vão adoecer mais ou não vão ficar curados da enfermidade que estão naquele momento adoecidos. Mas o que nos traz aqui a reflexão é sobre o conselho. Existe uma frase muito antiga que diz que conselho e água a gente só dá a quem pede. É uma frase antiga dessa, muito antiga. Conselho e água a gente só dá a quem pede. Na prática, um conselho, para quem é um bom ouvinte, ele guarda na sua memória, mas ele precisa experienciar na sua própria vida, ele precisa experienciar aquilo que ele vai, que está no seu juízo, que está na sua cabeça, que está no seu juízo de valores, a fazer aquilo que ele quer fazer, não é? Então a gente orienta e sugere, dá conselhos, muitas vezes eu digo que é jogar na lata do lixo nosso tempo, nossa energia, porque todos nós temos uma necessidade, uma demanda de vivermos de fato as nossas próprias experiências. Eu citei, por exemplo, o caso dos netos de 2 meses, 3 meses, que eles só fazem o que eles querem. Então nós somos encaminhados pela vida pelas nossas experiências vivenciais. O conselho é bom? Depende do ouvido que está ouvindo, né? Existem muitos pais, não sei se você é um tipo desse pai ou de mãe, que vive a vida inteira perdendo energia dando o conselho, o mesmo conselho, para depois ainda rebaixar o seu filho e dizer: eu disse que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Ou seja, não resolve absolutamente nada. No máximo, poderá servir para uma posterior aferição. Se o conselho fosse bom, o necessário para mudar a vida de alguém, o mundo estaria perfeito. Esses trabalhos que eu realizo aqui com vocês, a publicação de vídeos, são reflexões para que vocês possam refletir junto comigo. São as minhas impressões sobre determinadas questões. Poderia ser dito, é a minha verdade? Sim, mas verdades que servem para mim, que eu já vivenciei, que eu já experienciei, mas pode não servir necessariamente para o seu padrão, para a sua história de momento. Existe um número bem pequeno de pessoas que o conselho resolve, funciona. Quando a gente lê um livro, por exemplo, eu leio diversos livros, centenas de livros, e tem coisas preciosas nesses livros. Quando eu me identifico com alguma coisa especificamente que tem no livro,
significa que aquele conteúdo está em mim. Significa que aquele conteúdo faz parte de mim, da minha essência. Eu me encontro naquele parágrafo, naquele momento, e aí a gente chama de afinidade. Há uma empatia. Nós estamos pensando iguais. E seguramente pode ser que eu coloque aquilo em prática ou não, mas existe uma empatia inicial. Existe uma frase que diz o seguinte: pior pecador é aquele que sabe que está pecando, mas comete o erro. É uma frase muito forte e verdadeira, mas nem sempre nós conseguimos alcançar determinados exercícios na vida real pelas nossas próprias limitações. Limitação de caráter físico, limitação de caráter de contexto de vida. Né? Muitas vezes você não está numa condição de saúde perfeita para fazer isso ou aquilo, você não está em condições econômicas de fazer isso ou aquilo, mas faz algumas coisas que não poderia fazer. Então nós somos ainda seres que estamos na fase da vida experiencial. E toda experiência nos deixa um resultado. O importante é que a gente aprenda com as experiências. Há pessoas que não aprendem muito facilmente com a experiência. Há pessoas que tomam na cabeça uma vez, 2 vezes, 3 vezes e passam a vida inteira tomando na cabeça. Mesmo vivendo as experiências, não consegue extrair delas o lado bom, o lado necessário. A cura não muda. Por que você não muda? Essa é a pergunta, não é?